Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Retribuirá a cada um segundo as suas obras, primeiro ao judeu, mas também ao grego. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 2, 11. Ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros, te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas tu que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas e, no entanto, as fazes também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para te converteres? Por causa de teu endurecimento no mal e por teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo, no dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Porém, para os que por espírito de rebeldia, desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego, glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 61, 62. Senhor, pagais a cada um conforme suas obras. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontro segurança. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontro segurança. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Senhor, pagais a cada um conforme suas obras. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Evangelho. Ai de vós, fariseus, ai de vós também, mestres da lei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, 42-46. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No silêncio que antecede a palavra, somos convidados a mergulhar na profundidade da verdade que liberta. A liturgia de hoje nos apresenta a firme voz de São Paulo, escrita por volta de 57 d.C. à comunidade cristã de Roma, uma cidade marcada por tensões culturais, políticas e religiosas. Paulo, apóstolo por vocação, fala a judeus e gentios, denunciando a hipocrisia de julgar os outros enquanto se pratica o mesmo mal. Ele revela que o julgamento de Deus é justo, e que sua bondade não é sinal de permissividade, mas um convite insistente à conversão. Em um mundo dominado pelo Império Romano, onde o poder e a aparência eram exaltados, Paulo proclama que Deus retribui a cada um segundo suas obras,
sem distinção de pessoas. O contexto da época era marcado por uma religiosidade ritualista e por uma sociedade que valorizava o status e a honra pública. A mensagem de Paulo confronta essa lógica, chamando a integridade interior e a prática perseverante do bem. O salmo responsorial, ecoando essa confiança, proclama: só em Deus a minha alma tem repouso. É um convite à entrega, à confiança profunda, à abertura do coração diante de Deus, que vê além das aparências e conhece as intenções mais ocultas. No Evangelho segundo Lucas, Jesus dirige palavras duras aos fariseus e mestres da lei, denunciando a religiosidade exterior que negligencia a justiça e o amor. Ai de vós, que pagais o dízimo da hortelã, mas deixais de lado o amor de Deus. O contexto religioso da época era marcado por uma elite espiritual que impunha normas pesadas ao povo, mas não vivia o essencial da fé. Jesus, com autoridade profética, revela que a verdadeira pureza não está no cumprimento externo da lei, mas na vivência do amor e da misericórdia. Ele denuncia o culto às aparências, o desejo de prestígio, e chama a conversão do coração. Quando Jesus fala das cargas insuportáveis impostas pelos mestres da lei, ele denuncia uma religiosidade que oprime em vez de libertar. Essas cargas representam as exigências legais e morais excessivas, muitas vezes criadas por interpretações humanas da lei de Deus, que se tornavam fardos pesados para o povo simples, sem oferecer-lhes ajuda ou misericórdia. Os líderes religiosos impunham normas rígidas, mas não viviam o essencial: a justiça, a compaixão e o amor. As normas rígidas criticadas por Jesus referem-se às interpretações legalistas da lei de Moisés que, ao longo do tempo, foram ampliadas por tradições humanas e exigências minuciosas impostas pelos fariseus e mestres da lei. Essas regras incluíam centenas de preceitos sobre pureza ritual, alimentação, vestimenta, comportamento social e observância do sábado, que muitas vezes se tornavam um fardo espiritual para o povo simples. Por exemplo, o dízimo de ervas como hortelã e arruda era cumprido com rigor, enquanto se negligenciava o essencial da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas normas, embora inicialmente destinadas a preservar a santidade, acabaram por criar uma religião de aparências, onde o cumprimento externo substituía a conversão interior. Jesus denuncia esse desequilíbrio, revelando que a verdadeira observância da lei deve conduzir ao amor e à liberdade, e não à opressão. A Igreja, especialmente após o Concílio Vaticano II, reafirma que a moral cristã deve ser vivida como resposta ao amor de Deus, e não como um sistema de regras que sufoca a consciência. Deve nascer do encontro com Cristo, não de um legalismo sem alma. Que a verdadeira autoridade espiritual deve ser serviço. Essa crítica permanece atual sempre que a fé é usada para controlar, julgar ou excluir, em vez de conduzir à liberdade dos filhos de Deus. Assim, somos chamados a aliviar os fardos uns dos outros, e não a aumentá-los com pesos que nem nós mesmos suportamos. Hoje, normas rígidas podem se manifestar em ambientes religiosos ou sociais quando regras e tradições são aplicadas de forma inflexível, sem considerar o contexto, a misericórdia ou o discernimento pastoral. Por exemplo, exigir comportamentos exteriores como vestimentas específicas, formas de oração ou participação em ritos sem acolher a realidade pessoal de cada fiel, como suas limitações, dores ou processos de fé, pode se tornar uma carga insuportável. Em comunidades, isso pode incluir julgamentos severos sobre quem pode comungar, participar de ministérios ou receber sacramentos, baseando-se mais em normas do que na escuta e no acompanhamento espiritual. Também se vê em discursos que impõem perfeição moral imediata, sem espaço para o crescimento gradual na graça. A Igreja, especialmente através do Papa Francisco e Memoriam, tem chamado à superação do rigorismo e à vivência de uma fé que une verdade e misericórdia, lembrando que a lei deve ser caminho de vida, não instrumento de exclusão.
A flexibilização pastoral é a aplicação da misericórdia e do discernimento na condução das normas da Igreja, sem comprometer a verdade do Evangelho. Exemplos disso incluem o acolhimento de casais em segunda união, conforme orientações da Amoris Laetitia, que propõe um caminho de acompanhamento e integração gradual, respeitando a consciência e o processo pessoal de cada fiel. Outro exemplo é a atenção pastoral aos fiéis litiamais, que são chamados a viver a fé com dignidade, sendo acolhidos com respeito e sem exclusão, como enfatizado pelo Papa Francisco. Também se vê essa flexibilização na concessão de absolvição em situações complexas, como em casos de aborto, onde o confessor é orientado a agir com compaixão e compreensão. A pastoral da escuta, do acompanhamento e da inclusão é a expressão concreta da Igreja como hospital de campanha que não abandona os feridos, mas os ajuda a caminhar rumo à plenitude da vida cristã. A advertência de Jesus contra os fariseus e mestres da lei, que negligenciam a justiça e o amor de Deus enquanto se apegam a ritos externos, encontra eco profundo na tradição da Igreja. São João Crisóstomo, em suas homilias sobre o Evangelho de Mateus, já denunciava que não há nada mais frio que uma vida religiosa sem amor, revelando que a observância exterior sem caridade é estéril. A Sacrosanctum Concilium, documento conciliar sobre a liturgia, afirma que Cristo está sempre presente em sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas, e que a liturgia deve levar à vida interior e à prática da justiça. A crítica de Jesus aos túmulos disfarçados, símbolo da aparência religiosa sem vida espiritual, nos convida a uma conversão que começa no coração, pois como ensina Santo Agostinho, Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos, interior íntimo mel. A justiça no sentido bíblico não é apenas legalidade, mas fidelidade à aliança, vivida no amor ao próximo. E a misericórdia, do latim misericórdia, coração voltado ao miserável, é a expressão concreta da fé que se encarna. Assim, a liturgia, a palavra e a vida moral não podem ser separadas. São dimensões de uma mesma resposta ao Deus que nos chama à verdade, à coerência e à santidade. A conversão, portanto, não é apenas mudança de comportamento, mas retorno ao centro, ao Deus que vê o interior e nos convida a viver com autenticidade. Irmãos e irmãs, hoje vivemos em uma realidade análoga. Somos tentados a manter aparências religiosas, sociais, digitais, enquanto o interior permanece esquecido. Julgamos com facilidade, mas resistimos ao exame de consciência. Valorizamos o prestígio, mas ignoramos a justiça. A idolatria moderna se manifesta em formas sutis: culto à imagem, à produtividade, à influência. A palavra nos chama à conversão verdadeira, à prática do bem, à escuta da voz de Deus que nos conhece e nos chama à autenticidade. Concluindo, o tema central desta reflexão é a conversão interior como caminho para a justiça e o amor de Deus. Paulo nos alerta contra o julgamento superficial. O Salmo nos convida ao repouso confiante. Jesus nos chama à purificação do coração. Que ouvindo essa palavra sejamos praticantes da verdade, buscadores da justiça, e testemunhas da misericórdia que salva. Oração. Senhor, em meio a um mundo que julga com pressa e vive de aparências, ensina-nos a olhar para dentro. Que reconheçamos nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros, e que a tua bondade nos leve à conversão, não ao comodismo. Purifica-nos da religiosidade vazia, que se preocupa com o exterior e esquece o amor. Ajuda-nos a viver a fé com coerência, praticando a justiça, a escuta e a misericórdia no cotidiano. Dá-nos coragem para aliviar os fardos dos outros, e não os aumentar com exigências sem compaixão. Que sejamos presença acolhedora, mãos que ajudam, corações que compreendem. Ensina-nos a buscar a santidade no simples, no verdadeiro, no concreto. Que nossa vida proclame a tua justiça e o teu amor, com humildade e autenticidade. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.